deste termo, pela manhã, sempre vem a vitória. Tem uma passagem de 2 Reis que Israel, Judá estão no deserto, o exército quase morrendo. O rei de Judá pede para trazer um profeta. Eliseu vem, acho que é Eliseu. Eles chamam de tangedor, porque gente, uma das coisas que tem que mudar urgente na igreja brasileira é o louvor. Primeiro, louvor não é adoração. Eu quero esclarecer isso primeiro. As pessoas ficam cantando, louvando 2 horas, 3 horas, 4 horas, até uma semana. Louvor não é adoração. A adoração requer sacrifício. Louvor é exaltação. E o que tem que mudar no louvor da igreja brasileira? O louvor brasileiro não deixou de exaltar a Deus para suprir necessidades da alma de quem faz parte da igreja. Então, com raras exceções, nós temos que saber que tem a grande maioria que se dizem adoradores, hoje são comerciantes de música. Quero falar firme, porque não existe reforma apostólica, não existe como estabelecer uma igreja apostólica sem mudar a adoração, ou melhor, o louvor. Então, a primeira coisa que você tem que saber, louvor é uma coisa, adoração é outra. Adoração requer sacrifício. Então, por exemplo, a pessoa pode louvar 2 horas, não tem problema, é exaltação ao Senhor. Mas no final, se ela quer configurar uma adoração, ela tem que deixar um sacrifício no altar. E aí que está o problema. Eu tenho visto as equipes de louvor e alguns cantores são excelentes músicos, são excelentes cantores, mas na hora de adorar são infiéis, são roubadores do reino. Agora eu te pergunto, de que adianta ficar 2 horas cantando, se no final de 2 horas não houve adoração? Compreenderam, gente? E outra, de que adianta ficar 2 horas cantando músicas que não é para o Senhor, não é para louvar ao Senhor, mas é para falar de homem, é para falar da fraqueza do homem, é para falar de autoajuda. Então, tem que haver uma mudança radical. E eu estou esperando, nesse avivamento que nós estamos chegando, o Brasil tem que ser um expoente no louvor e na adoração. E aqui eu fiz a diferença, o que é louvor e o que é adoração. Adoração se deixa alguma coisa no altar. Eu me deixei no altar, então vai morar lá no altar. Que você se deixou no altar? Eu acho gozado a religiosidade das pessoas. Deus me pediu e eu me deixei no altar. Eu já pensei que você era de Deus. Ele não precisava nem pedir. Gente, então,
tem umas pessoas que andam na alma. No momento de dízimo e no momento de oferta, ele quer se deixar no altar. Vê se pode uma coisa dessa. Não compreendeu nada do que é adoração. Se você ainda está se deixando no altar, é porque você nem é convertido. Por isso que Deus está te pedindo. Se entregue. Afinal de contas, por que eu entrei nesse assunto? Deus queria falar alguma coisa. Ah, sim, por causa do profeta. O profeta pediu um tangedor, e o tangedor começou a tocar, e a palavra diz, e o poder de Deus veio naquele lugar. Porque, gente, esta é a obrigação. Estão prestando bem atenção? Dos músicos e cantores. Vocês não estão à frente da igreja para aparecer ou para fazer sucesso. Vocês são responsáveis para trazer naquele ambiente e naquela atmosfera a manifestação da glória. E quando veio o poder lá no deserto, o profeta disse assim: nem por força, estou aqui me lembrando do termo correto. Ele diz, mais ou menos ele diz assim, não de uma forma natural, mas pela manhã, este vale se encherá de água. Nem por chuva, nem por uma forma natural. Mas porque pela manhã. Esta revelação que eu quero te explicar. Você tem que compreender uma coisa, o sobrenatural de Deus, ele não vem assim por sorte. Existe o lugar que a gente toca, e nesse lugar que a gente toca, atrai o sobrenatural de Deus. E você tem que compreender que não é Deus que libera, é você que traz à existência o que Deus já liberou. Então, hoje, Deus não vai liberar nada, já está liberado. Porque na eternidade não existe tempo. Você está com a tua vitória, você já está com o teu sucesso, você já está com tudo liberado. E por que ainda não chegou até mim? Esta é a pergunta. Simplesmente porque você ainda não trouxe a existência, certo? Quero agradecer ao Pablo, porque ele pôs aí, põe outra vez, Pablo, a citação de 2 Reis 3, 17 a 20, que fala na Bíblia exatamente sobre essa passagem do tangedor e o que vai acontecer pela manhã. Então, você deve estar questionando, mas apóstolo, o que é pela manhã? Gente, pela manhã não é um horário do dia. É isso que você tem que entender. A liberação do milagre acontece pela manhã, mas não é 7 horas da manhã, não é 8 horas da manhã, não é 6 horas da manhã, 4 horas da manhã. Não. O pela manhã é quando na tua mente, presta atenção, na tua mente, as trevas foram vencidas pela luz. A coisa mais tremenda
é que Deus cria